me assegurando. Vamos entrar na palavra, amém? Tudo vai ficar bem. Amém? Vamos entrar na palavra de hoje? A palavra de hoje se encontra no livro de João 14, versículo 27. E diz assim a palavra: deixo-lhe a paz, a minha paz lhe dou. Não dou como o mundo dá. Não perturbem os vossos corações e nem tenham medo. Essa passagem bíblica, irmãos, é uma passagem bíblica muito forte. Eu deixei até uma palavra escrita aí hoje na tela, né? Você precisa de paz? O que as pessoas mais buscam hoje? O que as pessoas almejam no dia de hoje? O que o ser humano mais busca? Alegria e paz. Alegria e uma vida boa, uma vida saudável, uma vida abençoada. Jesus deixa essa mensagem após ele precisar ir embora, quando ele diz que deixaria conosco o Conselheiro, o Espírito Santo, aonde ele diz que ia nos ensinar todas as coisas, iria fazer com que a gente lembrasse de todos os ensinamentos de Cristo. Irmãos, hoje em dia, as pessoas estão gastando dinheiro, gastando muito dinheiro para buscar o preenchimento do coração, o vazio do coração, a satisfação da carne, a satisfação de encher o coração vazio. Eles buscam a paz. Porque quando eu disse que eles querem preencher o coração, ele tem algo dentro dele que bens materiais não preenchem, que dinheiro não preenche, que o amor não preenche. Somente Jesus Cristo de Nazaré. E hoje o que mais a gente vê na live é pessoas sem paz, pessoas sem alegria, pessoas sem motivação para prosseguir e continuar, pessoas querendo, algo que está faltando. E nesse desespero e nessa ansiedade, esse desespero de buscar preencher o vazio do coração, as pessoas, elas acabam buscando a paz no mundo, porque muitas das vezes não conhecem ainda a Jesus Cristo. Eles estão errados? Não estão errados. Só estão buscando a paz no lugar errado. Só estão buscando, uma falsa paz, uma falsa alegria, uma falsa satisfação na vida. E muitas das vezes essas pessoas se perdem e acham que estão tendo paz e estão cada vez mais buscando no lugar errado e atraindo para a vida deles um buraco escuro e vazio. Cada vez mais essas pessoas estão se aprofundando mais. Irmão Paulo, mas o que você quer dizer com isso? As pessoas
quando estão insatisfeitas, elas buscam apagar as mágoas, apagar a tristeza, apagar o vazio do coração na bebida alcoólica. Começam muitas das vezes bebendo socialmente, bebendo no final do dia, e aquela bebida alcoólica começa a trazer uma sensação de tranquilidade, de paz, começa a trazer para a vida daquele ser humano aquilo que Jesus diz, a paz que o mundo pode dar. Muitas das vezes é na cocaína, na maconha, muitas vezes é nas drogas, muitas vezes é se apoiando num ser humano, no marido, na mulher, se apoiando no ente querido, se apoiando em coisas que não têm sustentação. Jesus, ele fala que ele deixaria quem? O Espírito Santo para manter a estrutura nossa, para manter os nossos pensamentos ligados a Ele ainda, em tudo aquilo que aprendemos com Ele, para que a gente possa se lembrar. Irmãos, nós somos crianças, né? Estamos aqui na live, todos nós já passamos por muitas batalhas e testemunhos. Quem nunca aqui, quem que está nessa live nunca colocou a esperança numa bebida, numa festa na noite, né? E bebeu e estava contente, alegre, dançando, feliz, no meio das pessoas, tudo contente. Nossa, que noite maravilhosa, que delícia. E a hora que acorda, 8 horas da manhã, 9 horas da manhã, acorda depressivo. Muitas das vezes acorda pior do que estava. Porque essa paz é a paz que o mundo dá. É uma paz passageira. É uma alegria passageira. É uma alegria sem sustentação. Muitas das vezes, eu não estou culpando ninguém aqui na live, mas somos nós mesmos que estamos procurando tudo no lugar errado. Vocês já perceberam? Vocês perceberam que o nosso coração é insaciável? Que ele compra, vocês querem comprar, por exemplo, um carro. Vocês lutam, trabalham, batalham. E depois de 4, 5 anos, pagando um financiamento, o carro ali pronto, você realizou seu sonho, o carro está ali. E aquele carro não traz mais alegria também. Seu coração quer outra coisa. Por quê? Porque o nosso coração ele começa a buscar desenfreadamente algo para trazer para a nossa carne, para nosso corpo, uma alegria. Vocês já viram aquelas pessoas mais simples que existem? Pessoas simples mesmo, que não tem nada. Pessoas que não têm nada. E elas parecem tão felizes. Põe a Bíblia debaixo do braço e vai para a igreja. Parece que a vida delas, por mais simples que esteja, eles estão sempre sorrindo. Estão sempre felizes. Na verdade, irmãos, quem encontra de verdade, quem tem um encontro com Jesus, quem realmente encontra com Ele de verdade, passa a ter na sua vida um sustento diferente, passa na sua vida a ter um cuidado diferente,
Eu não estou falando para vocês que não vai ter provas. Eu não estou falando para vocês que não vai ter luta, que não vai ter choro, que não vai ter lágrima, que não vai ter desespero, que não vai ter momentos difíceis. Eu estou falando que Jesus, ele dá uma afirmação para todos nós. Quando ele fala nesse versículo aí, 14, 27, ele diz com muita propriedade: eu deixo-lhe a paz. A minha paz eu vos dou. Não a dou como o mundo a dá. Não perturbem os vossos corações e não tenham medo. O medo é algo que desequilibra todos nós. É ou não é? O que o medo faz com a cabeça da gente? Meus irmãos? O que o medo faz com a sua cabeça? O que a insegurança faz com o teu coração? O que a insegurança faz com vocês todos os dias? Vamos lá, essa palavra medo. O que ela tem causado na tua vida? A incerteza, a insegurança, o que ela tem feito para você? Medo da doença, medo da morte, medo do filho que está na droga, medo da família doente, medo de perder o emprego, medo de perder o casamento, medo de perder aquilo que você tem no seu lar, medo de perder a paz. Jesus, quando ele profetiza, quando ele lança essa palavra, eu deixo a minha paz e não a paz do mundo, que o mundo não pode dar para você. Não perturbem o vosso coração e não tenham medo. Você sabia que Jesus, quando ele entra na nossa vida psicologicamente, a sua mente começa a ficar blindada? Eu não entendi, irmão Paulo. Você começa a se fortalecer. Parece que você está andando na rua, o chão está desabando, as portas estão fechando, tudo começa a ruir, o casamento está acabando, a família está doente, o filho está nas drogas, e a sua mente, cauterizada com Cristo Jesus, diz para você assim, através do Espírito Santo: Jesus está aqui, mas está caindo tudo, a casa está caindo. Jesus está aqui, Jesus anda contigo, mas o barco vai naufragar, vai afundar o barco, vai ruir tudo, a gente vai morrer afogado. Não vai morrer. As ondas não viram o barco, as ondas não têm poder para tombar, porque dentro do barco está Jesus, porque dentro daquele barco ali tem um homem que tem comunhão com o Pai, e você tem comunhão com o homem que está no barco. Jesus, ele começa dentro da tua mente primeiro, ele começa a reestabelecer a paz, ele começa a reestabelecer a segurança, ele começa a reestabelecer dentro do teu coração o vazio. Pessoas que tinham vontade de bater a bota, de partir dessa terra, pessoas que estavam com pensamento suicida, passam a não ter mais, passam a viver com seu pensamento seguro. Opa, peraí, isso aí não é do inimigo,
Por que eu estou querendo ir embora? Eu tenho filho. Eu tenho filha para cuidar, meu marido está aqui. Eu estou querendo ir embora dessa terra porque eu estou desempregada. Eu estou querendo ir embora dessa terra porque estou sendo perseguido pela minha família. Tem coisa errada. Não, eu tenho que lutar, eu tenho que viver. Jesus, ele começa a consertar. Através do Espírito Santo, ele começa, é que nem um relógio, irmãos. É que nem um relógio. O relógio, como que ele trabalha, irmãos? Tic-tac, tic-tac, tic-tac. E ele tem um compasso. O relógio, ele tem um compasso, uma sincronia. E essa sincronia, ela funciona por quê? Porque todas as engrenagens que estão dentro do relógio, elas funcionam no seu devido tempo. Tic-tac, tic-tac. E quando a nossa vida está fora do controle, quando a nossa vida está fora de compasso, tic-tac, 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 você fica o quê? Fora de compasso, desestabilizado. Jesus, quando ele entra, ele conserta as engrenagens. Ele estabiliza o relógio. Aí vem o que? A adversidade. Vem a luta. Vem a batalha e você está como? Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Você está com a cabeça em paz. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. E não sai do compasso. Mas morreu meu ente querido. Eu amava muito ele. E o relógio está tic-tac, tic-tac. Por quê? Porque Jesus, ele trava as engrenagens. Ele trava tudo para que não saia mais do compasso. Como que ele trava tudo, irmão Paulo? Como que ele faz isso? Ele ensina a você aprender a viver num mundo de aflições. A palavra diz o quê? Tenham bom ânimo. Nesse mundo, nessa terra, vocês terão aflições. Nessa terra, vocês terão lutas. Nessa terra, vão morrer gente. Nessa terra, gente vão ficar doentes. Nessa terra, a pessoa da igreja vai te perseguir. Nessa terra, você vai ser traído. Mas tenham bom ânimo, eu venci. Irmãos, é um simples versículo que Jesus deixou para nós, só que fala muito. Irmãos, quem está falando com vocês é um homem também que chora. Quem está falando com vocês aqui é um homem que chora como vocês. E se eu tropicar e machucar o dedo, vai doer. E se alguém virar as costas para mim, eu vou também ter decepção. E também muitas das vezes sofro perseguição. E também muitas das vezes passo por batalhas. Lembrem-se, dinheiro, situação financeira, não muda valores e sentimentos, não muda a gente na presença do mesmo Deus. Nada pode fazer a gente diferente um do outro. No livro de Tiago, se eu não me engano, fala que a gente tem que ter bom ânimo, porque muitos dos nossos irmãos estão passando pelas mesmas situações e circunstâncias que nós estamos vivendo. Jesus Cristo, ele deixa bem claro através dos apóstolos,
dos seus discípulos, ele deixa bem claro para todos nós que não adianta hierarquias. Ah, mas esse aí é profeta de Deus, esse aí é homem de Deus, não passa pelo que eu estou passando. Esse aí, ó, não está com a dor que eu estou. Jesus diz o quê? Que cada um deve carregar o quê? A sua cruz. Então vamos carregar cruzes. E a Bíblia também não diz o quê? Que cada um, em cada um de nós é colocado o fardo que a gente pode o quê? Suportar. E se a gente pode suportar o fardo que é colocado em nós, você está tendo essa falta de paz, não pelo fardo que está sobre você, mas pelo Jesus que não está em você. Jesus, quando ele carrega a cruz do Calvário, ele carregou um fardo que muitas das vezes eu e você não ia conseguir. Será que a gente ia conseguir carregar uma cruz? Será que nós ia conseguir ter uma estaca na mão? Hã? Então, irmãos, não é pelo fardo. A falta de paz não é pelo fardo, não é pela doença, não é pela perseguição. O problema é a falta de Jesus na tua vida. O problema é a falta do Senhor. É você entender que quem cuida é o Senhor, que quem está do teu lado é o Senhor. Isso é o que Jesus está dizendo. Eu vou ler mais uma vez, é isso que ele está dizendo. Eu deixo-lhe a minha paz, e a minha paz eu vos dou. Ele está dando para vocês de graça. Ele não diz assim: eu deixo a minha paz, mas eu vou cobrar. Dá um dinheiro para mim. Vocês que estão entrando em live dos outros profetas aí, outros homens e mulheres de Deus, pedindo rosinha, pedindo buquê, pedindo isso, pedindo aquilo, para com isso. Jesus é de graça. Jesus é de graça, não precisa de dinheiro não. Ele não está pedindo dinheiro, ele não pede oferta, ele não pede bens materiais. Jesus está falando: a minha paz eu vos dou. Mas o irmão pediu uma oferta lá para orar por mim. Mas o irmão lá falou que eu vi um menino esses dias, uma patifaria, deixar o moleque dele subir no altar do Senhor, pedindo R$1.000. Deus está falando aqui, que tem 15 pessoas que vão ofertar R$1.000, um moleque, Deus não é isso, subindo no altar do Senhor, pedindo dinheiro, R$1.000, e às vezes a pessoa tem um salário mínimo, e ela dá o dinheiro que tem para receber a cura de um câncer, porque está com medo de morrer. E aí pega um sem vergonha, perdoa a palavra, meus irmãos, um sem vergonha desse aí, ó, usando o nome de Deus. Irmãos, Jesus, ele é de graça. A paz de Deus é de graça. A presença de Deus é de graça. Se alguém pedir buquê, se alguém pedir rosa, se alguém pedir presente, sai dessa porcaria dessa live. Quer ganhar dinheiro? Vai trabalhar. Não fica usando o nome de Deus para isso, aproveitando das pessoas humildes. Não compactuem com essas coisas. Não compactuem com essas lives. Irmão, sai disso aí. É de graça. É de graça. É de graça. É de graça. A paz de Deus é de graça. Para vocês terem essa paz, vocês precisam somente abrir o coração.
Como que eu tenho essa paz, irmão Paulo? No livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 21, se não me engano. Eis que estou à porta e bato. 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 Aquele que abrir a porta, aquele que deixar eu entrar, aquele que deixar eu fazer parte, comunhão, vai me ter na sua vida. Irmãos, eu sou da igreja Pentecostal Deus é Amor. A minha igreja faz voto também. A gente faz voto. Mas é uma situação de fé. Não é algo obrigatório. Irmãos, Jesus não é. Sabe por que eu fico bravo? Porque Jesus não é uma fonte de renda. Jesus não é um comércio. Jesus não é um produto. Ele não é um produto que você coloca na prateleira e vende. Ele não é isso. Ele não é isso. Jesus não é dinheiro. A gente não pode dar dinheiro para as pessoas. Jesus é de graça. Parem de dar dinheiro para essas pessoas. Jesus, ele veio para salvar. É de graça. Vocês viram eu pedir dinheiro alguma vez aqui? Vocês viram pedir oferta? E quantas pessoas não estão sendo curadas de câncer, de enfermidades? O diabo cai por terra. Não é. É porque Deus, ele sabe com quem ele está. Não podemos abusar das pessoas que estão carentes, que estão com problema de saúde. Então, Jesus não é um produto. Jesus, olha, irmãos, eu não tenho que defender Jesus aqui. Sabe por quê? Porque naquele grande dia, muita gente vai pagar centavo por centavo que pegou em nome de Jesus. Tá? Uma coisa é as pessoas ofertarem na nossa vida. Vocês ofertarem rosinha, mas uma coisa é eu pedir. Oferta é uma coisa. Você está ofertando para abençoar a vida da pessoa. Mas a pessoa pedir, manda aí que eu vou colocar teu nome em oração. Manda aí que eu vou fazer isso, que eu vou fazer aquilo. Sai desse lugar aí. Sai dessa patifaria. Para de seguir. Para de andar com essas pessoas aí. Tá? Vocês estão andando com pessoas erradas. Vocês estão andando com criminosos. Mas por que criminoso? Porque estão roubando em nome de Jesus. Mas por que estão roubando em nome de Jesus? Porque Jesus não pede. O dízimo, né? O dízimo, a gente dá no nosso ministério para abençoar a obra de Deus. Você retém lá um 13º, um décimo do seu dízimo e dá. Por quê? Porque é mandamento, né? Deus quer que a gente contribua com a obra para abençoar também outras pessoas. Mas você pagar para receber uma oração, misericórdia, Jesus. Irmãos, então a paz de Deus é assim. Quando você abre o teu coração, Jesus começa a fazer parte da tua vida. E a hora que vem a adversidade, você vai entender qual é a diferença de quem tem e quem não tem o Deus vivo. Você que ouviu essa palavra, você que está aqui comigo hoje e ouviu essa palavra, você que precisa de paz, eu dei a receita.
Eu dei a receita do bolo. Eu dei a receita para você. É muito fácil. Você precisa entregar a tua vida para Jesus. Você precisa mostrar para Jesus que Ele é, na sua vida, a sua fonte de prazer. Compartilhe essa pregação, essa palavra. Envia para teu ente querido, aquele que está precisando de paz. E que Deus venha abençoar e dar a paz que você precisa nesse instante, através dessa mensagem, em nome de Jesus.